CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim. Bom dia aos nossos colegas do estúdio, principalmente um bom dia para os nossos ouvintes. Como foi de Natal? Eu fui com a família, né? Enfim, minha família toda fica no Rio de Janeiro. Curti lá um pouquinho, mas já estou de volta. Bom, ano novo já tem planos também, né? Já, mas aí eu passo em Vitorinha. Aí então fica tá em bom. Vitorinha. Vamos lá então, finalzinho de ano, pessoal falando novo, vida nova, mas tem gente que no ano novo também tem emprego novo, ou pelo menos está em busca de. Aí eu te pergunto, tem gente que às vezes, como a gente falou também de chefes na nossa última conversa, né? Dos tipos de chefe. Isso. Tem gente também que encheu o saco, resolveu pedir demissão e está esperando que 2025 seja um ano melhor para uma recolocação no mercado de trabalho. E tem gente que, infelizmente, pode ter perdido, né, o seu emprego e também está com a esperança de que 2025 as coisas melhorem. Como fazer, como começar essa recolocação no mercado de trabalho, Andréia? Pois é, eu sempre acho tão interessante essa sensação que dá para a gente, pelo menos para a maioria, para mim dá muito a sensação de uma mudança de um ano para outro, esse recomeço, né? Então, quem está aí com esse desejo, ou de mudar de trabalho, né? Ou mudar, enfim, ter um novo emprego, ou conseguir um novo emprego, eu sempre acho essa virada do ano tão estimulante para isso, mas a gente sempre deve começar, Patrícia, com uma reflexão, né, para a gente planejar. Parece uma coisa tão óbvia, mas quantas pessoas pulam essa etapa, às vezes até por uma necessidade, principalmente para quem está desempregado, e né, é tão importante a gente ter ali a nossa fonte de renda pelos motivos óbvios que todo mundo sabe, mas às vezes sai correndo atrás de uma oportunidade sem dar uma paradinha, e às vezes é uma paradinha mesmo, assim, de meia hora, de uma hora que você sente, foca e pensa assim, mas o que eu estou buscando, né? Já que você deu exemplo, já que eu estou super insatisfeita, por exemplo, no meu atual trabalho, com a minha atual liderança, é só ir para uma outra empresa? Será que eu não tenho que refletir um pouco mais em busca do que eu quero? Aproveitar, inclusive, a gente até falou algumas vezes aqui no nosso quadro, que os índices de desemprego aqui, especialmente no Espírito Santo, estão super baixos, então a gente está no momento de bastante oportunidade no nosso estado. Então, já que eu tenho assim mais oportunidade, deixa eu primeiro refletir, pensar o que fez, né, eu estar querendo esse novo emprego. Será que eu fui demitida? Será que eu pedi para sair? Será que eu estou com desejo de sair? Para que a gente comece a dar os próximos passos com essas metas um pouco mais claras, né, mais realistas, específicas, entender o que exatamente eu quero. Se eu quero um novo cargo, eu vou querer continuar sendo um CLT, eu gosto desse vínculo com a empresa, ou será que não está na hora de eu empreender aquela coisa que eu tenho desejo desde muito tempo e talvez agora seja uma oportunidade? Ou seja, Patrícia, tem que estudar o mercado, se estudar os seus desejos e estudar o mercado também, né? Quais são as melhores oportunidades que estão surgindo? Hoje a gente tem instrumentos tão valiosos que há muitos anos atrás não existia e que hoje a gente pode contar, como, por exemplo, o famoso LinkedIn, né, de dar uma olhada. Então, acho que o primeiro passo, Patrícia, é essa reflexão de saber o que exatamente eu quero, o que eu estou buscando e por que eu estou buscando, porque depois a gente vai, inclusive, direcionando coisas mais pragmáticas a partir do meu desejo, né, do meu objetivo. Pergunta, aliás, perguntas. Ainda tem gente que gosta do bom e velho currículo de papel. Isso é visto de uma forma ruim? Só o LinkedIn e aplicativos do tipo é que fazem sucesso hoje em dia? Quem usa um currículo de papel é tido como retrógrado, antigo, algo do tipo? E outra? Não. Pode falar. Não, vai, outra. E a outra? A outra tem gente que só atualiza quando realmente está mudando de emprego, não atualiza o seu perfil, seja no LinkedIn ou seu currículo, no decorrer da sua carreira, né? Isso. Primeiro te respondendo assim, isso é mal visto, né? Eu não digo que é mal visto, mas ele fazer o currículo, né? Aquele tradicional do papel de imprimir, né? E de distribuir.
não vejo como mal visto, mas ele é cada vez menos usado, isso certamente, tá? Uhum. E cada vez mais usado o LinkedIn. Então, você já dá uma baita dica aí, Patrícia, para os nossos ouvintes, que é, claro que se você está objetivamente procurando emprego, é super importante que você, obviamente, atualize o seu currículo, porque ainda tem empresas muito tradicionais, por exemplo, aqui no Espírito Santo, ainda em questão do currículo, mas de uma forma geral, sempre manter o LinkedIn atualizado. Mas você chama atenção para um ponto que é muito interessante, porque pense, não é só você que está em busca de um novo emprego, a empresa também pode estar, e certamente, inclusive, eu diria, atrás de um talento que pode ser você. Se você não mantém as bases de consulta atualizadas, você pode perder uma belíssima oportunidade de um convite. Sabe aquelas coisas que a gente está, às vezes, até no trabalho muito bem, né, e recebe um convite super interessante? A gente precisa dar visibilidade ao mercado, às nossas conquistas, aos nossos avanços profissionais. Então, manter o nosso perfil, né, profissional atualizado, seja num currículo para estar logo à mão ali, caso alguém peça, mas principalmente o LinkedIn, que sem dúvida nenhuma é a ferramenta hoje mais usada pelo mercado, também é super importante. Mas independente de currículos de papel ou LinkedIn, é muito interessante você pensar, olhando para o passo anterior que eu falei da reflexão, nas palavras-chave que são relevantes. Porque hoje a gente ainda tem muitas empresas que fazem análise, a pessoa mesmo, o ser humano, analisando lá o currículo, mas muitas empresas já começam a utilizar a inteligência artificial. E, obviamente, que a inteligência artificial ela vai capturar algumas palavras-chave que o recrutador já desenhou lá antes de abrir o processo seletivo. Então, pense nas palavras-chave em que você provavelmente pode ser capturado, né, por uma inteligência artificial, e também para facilitar, mesmo que seja um ser humano do outro lado analisando o teu currículo, o teu LinkedIn, facilita a vida dele, porque ele não está olhando só para o seu material, ele está olhando para o material de um mercado inteiro, né? Então, é importante a gente também facilitar. Outra pergunta a respeito disso você atualiza o seu perfil no LinkedIn, atualiza seu currículo e, claro, eventualmente podem acontecer convites das pessoas que se interessam pelas suas funções, pelo que você já fez, pelo seu histórico e te convidam. Mas eu também já vi no perfil do LinkedIn, por exemplo, né, já que a gente está falando dele, pessoas se oferecendo em busca de oportunidade assim, assado, cozido e frito, só que a pessoa estava empregada. Estava se oferecendo, estava em busca de uma nova colocação. Isso pega mal para ela? Eu acho arriscado. Eu acho arriscado. Ela tem todo o direito, né? A gente tem cada vez mais falado sobre isso, né, Patrícia? A gente, principalmente aqui no nosso quadro, a gente sempre traz assim os elementos, né, de consequências em relação a isso. Eu acho delicado porque você imagina, não é que a pessoa não tem o direito, mas vamos olhar para a perspectiva do empregador, né? Eu estou ali com um recurso, estou investindo, às vezes investindo em treinamento, né? Investindo mesmo no pagamento da força de trabalho, mas está claro que aquela pessoa não faz. Eu não estou nos planos dela de futuro. Então, se eu não estou nos planos dela de futuro, por que ela tem que estar nos meus? Então, é quase que um incentivo, eu pelo menos olhando aqui na perspectiva do empregador também começar a pensar em uma outra pessoa, porque essa outra já não tem o interesse de estar comigo. Então, eu acho muito arriscado. É claro que você pode estar no emprego, né, e ter o desejo de ter uma melhor oportunidade. Ainda é mais recomendável que a gente vá fazendo isso nas nossas redes mais seguras, né, na rede de contato que a gente chama de networking, né? Então, olha, estou aqui aberto para novas oportunidades agora. Numa grande rede social, eu não vejo com bons olhos, porque por mais que você não esteja querendo ser indelicado, pode fazer uma leitura, inclusive, de uma afronta, né? De uma comunicação ali que não é positiva. Então, eu, como especialista, não recomendaria. Mas as pessoas podem ficar livres, naturalmente, não tem nenhum crime, né? Não tem nenhuma irregularidade em relação a isso. Mas, do ponto de vista da leitura que o mercado faz sobre você,
pode não ser muito positivo. Inclusive, já pegando aí um gancho nesse ponto que você trouxe de comportamento, que a gente está falando de comportamento, cada vez mais eu vi, inclusive, recentemente, uma primeira pesquisa sobre isso, e olha que interessante, Patrícia, que as empresas, quando estão recrutando, cada vez mais olham não só para o tradicional currículo, mas para o LinkedIn, mas também para redes sociais. Isso está fazendo quase que parte de uma camada do processo seletivo, porque na realidade o que elas estão querendo ver? O comportamento das pessoas nas suas redes sociais, o que elas publicam, o que elas divulgam, quem faz parte, né, das redes sociais dessa pessoa, quem essa pessoa segue. Então, essa visibilidade é sempre um dilema enorme, né? Porque as pessoas podem me falar assim, caramba, então acho que é melhor a gente sair das redes sociais. Mas também estar completamente fora das redes sociais, muitos mercados também não veem com bons olhos, porque parece que a pessoa está fora do que está acontecendo na atualidade. Então, de qualquer forma, é muito importante a gente ter cada vez mais responsabilidade com as nossas redes sociais. Aí eu estou falando de Instagram, estou falando de Facebook, eu estou falando de X, de Twitter, de TikTok, enfim, de tudo que é possível a gente consultar do lado de fora. Então, essa percepção e esse cuidado com o comportamento é super importante, né? Bom, e tem que estar preparado para tudo, né? Porque às vezes as pessoas vão numa esperança tão grande que acha que na primeira entrevista já vai conseguir um sim, e às vezes vem um não, né? Super importante esse ponto, Patrícia, porque a persistência, a resiliência de entender, de não se frustrar na primeira rejeição, né? Então a gente tem que manter o foco, a gente tem que, sabendo exatamente o que a gente quer, é mais fácil, e recalcular também a rota, porque pode ser que eu planejei, fiz um determinado modelo, um determinado objetivo, mas não estou conseguindo e eu tenho meus boletos para pagar, porque a vida é prática também, né, Patrícia? Eu Com preciso certeza. ficar desempregada, é uma coisa muito séria. Então, pode ser que nessa jornada eu vá ali recalculando, mas isso que você falou é muito importante, se manter, né, persistente, com a nossa autoestima, sabe, fortalecido o máximo que a gente puder, porque podem vir nãos, e provavelmente virão, né? Quem é que nunca foi rejeitado aí num processo seletivo? Faz parte, inclusive, da nossa maturidade profissional. Mas ainda que a gente seja rejeitado, tenta fazer uma autocrítica, né? Será o que eu deixei de falar? Ou, de repente, até pedir, se tiver algumas empresas que dão essa oportunidade, de falar, você pode me sinalizar, eventualmente, por que eu não fui a escolhida? Porque isso nos ajuda na próxima oportunidade. E aproveitar, inclusive, enquanto você está procurando emprego com currículo novo, acionando redes de contato, enfim, não deixar de, nessas oportunidades, se capacitar, Patrícia, porque tem tanta coisa e cada vez mais eu vejo coisas de boa qualidade, inclusive são gratuitas ou de baixo custo. Aqui mesmo, né, a CBN produz tantos podcasts com tantos comentaristas super capacitados que, dependendo da área que você quer atuar, tá com um tempinho mais ocioso, dá uma ouvida num podcast de um especialista. Tem TEDs também de especialistas no YouTube, vídeos, né, super interessantes. Então, não deixa de ir se atualizando. Ah, André, eu estou com tempo tão livre. Será que é um trabalho voluntário? Muitos recrutadores levam em consideração nos seus processos seletivos o quanto de trabalho voluntário a gente é capaz de fazer, né? Seja trabalhos voluntários sociais ou trabalhos voluntários em associações profissionais, por exemplo, que absorvem trabalho voluntário. Então, não deixa esse tempo tão ocioso e usa ele a teu serviço, a teu favor, porque isso em 2025, aí nessa nova possibilidade de emprego, isso provavelmente vai te ajudar bastante. Ainda sobre os nãos que a gente pode receber, eu posso tentar fazer desse não, fazer desse limão uma limonada, se recebi um não, estou lá conversando com o RH da empresa, dizendo, infelizmente, não é dessa vez e tal. Eu posso fazer uma limonada pedindo
para ele me indicar para outras empresas ou seria abuso? Algo do tipo, não, que pena, infelizmente não somos parceiros dessa vez, mas se você tiver algum colega na sua área que se interesse por alguém num perfil como o meu, por favor, você poderia me indicar? É ruim fazer isso? Eu vejo com ótimos olhos, tá? Que bom. Inclusive a gente sente, né? Não tem jeito, a gente sente quando a gente foi bem ou quando não foi mal, ou quando foi mal, ou quando a gente ali teve pelo menos uma capacidade de construir um vínculo com quem está participando daquele nosso processo. Eu acho que isso demonstra o nosso real interesse, né? O nosso desejo de recolocação. E essas sutilezas, sabe, Patrícia? Você imagina o tanto, empresas, por exemplo, especializadas em recrutamento e seleção, imagina o tanto de gente que passa por aqueles entrevistadores diariamente. Essas pequenas sutilezas, esses pequenos comportamentos, às vezes é o que te tira do comum, né? É uma postura mais aberta, uma postura que não deixa de ser uma postura mais humilde, né? De alguém que ali está realmente com muito desejo de ser recolocado. Então, eu vejo com muito bons olhos esse pedido e às vezes funciona, né? Porque a pessoa, nossa, que interessante, tem aqui um outro colega, até porque esse mercado fala muito, né? Conversa muito, a gente está no estado, especialmente que esse mercado é muito pequeno, então todo mundo conhece todo mundo, então eu vejo sempre com muito bons olhos essa sinalização, sim. Acho uma ótima dica, inclusive, para os nossos ouvintes. A última pergunta. Muitas pessoas encaram empresas recrutadoras enquanto cadastro de currículo. Você oferece seu currículo para aquela vaga que a empresa está oferecendo. Mas e se eu tenho dificuldade de montar o meu currículo, atualizar o meu currículo, aprender um pouco mais sobre como me portar em entrevistas? Quem se procura num caso desse? A própria empresa recrutadora pode ser um meio, né? Tipo assim, olha, eu quero cadastrar, mas eu quero aprender um pouco mais antes de cadastrar meu currículo com vocês. Onde se aprende isso, Andréia? Ótima pergunta, Patrícia. Eu vejo que no nosso estado, inclusive, a gente tem uma excelente oportunidade de ampliação desse mercado, que em outros estados já são mais maduros, tá? Que a gente tecnicamente chama esse serviço de outplacement. O que é um outplacement? É exatamente isso que você falou. Olha, eu acabei de perder o meu emprego, preciso arranjar um emprego em 2025. Quem é que pode me ajudar? Né? Há muito tempo que eu não monto um currículo, eu não sei nem mexer no LinkedIn, como que são as entrevistas atualmente, há muito tempo que eu não faço uma entrevista de emprego, os testes, porque normalmente algumas empresas, dependendo do cargo, fazem testes de inventário de personalidade. Eu há muito tempo que eu não participo de uma dinâmica de grupo, enfim. Então, toda essa preparação, empresas oferecem, que tecnicamente a gente chama de outplacement. E isso ainda não está tão maduro aqui no nosso estado, mas ainda tem algumas empresas que fazem, ou profissionais, consultores que têm ali uma carreira mais independente. Mas se você encontrar esse serviço, eu também recomendo, porque ele ajuda muito, inclusive, nesse processo inicial que eu comecei aqui a nossa conversa, da reflexão. O profissional pode te ajudar a fazer essas reflexões, né? Mas vamos lá, vamos pensar no teu momento de carreira agora, o que você quer da tua carreira. E daí podem surgir, inclusive, movimentos de transição de carreira. A pessoa era de um determinado segmento, percebeu que, olha, sou super grata ao que eu vivi, já deu o que deu, agora eu quero me expandir, me ampliar para um outro segmento. Isso tudo um profissional, né, e uma empresa pode fazer. Como hoje muita coisa funciona também online, pode ser que você não precise ficar restrito aqui ao nosso estado. Você, se fizer uma pesquisa rápida pela internet, colocar essa expressão outplacement, vai aparecer certamente uma série de empresas que oferecem. Eu recomendo porque pode ajudar muito, principalmente a quem está há muito tempo longe, né, dessa competitividade desse mercado de recrutamento e seleção, porque pode ajudar, sim, a pessoa a estar um pouco mais preparada. Excelente pergunta, Patrícia. Obrigada, Andréia. Bom, encerrando o nosso último Vida Profissional de 2024, porque ano que vem tem mais. Andréia, obrigada, viu, por estar conosco nesse ano, por ensinar tantas coisas e estimular também tantos nossos ouvintes para uma mudança de carreira, para um início de uma carreira, para se recolocar no mercado de trabalho. Obrigada pelas dicas de 2024 e a gente já fica aqui esperando as dicas de 2025.
Pois é, eu que agradeço demais, tem sido uma alegria. Eu recebo muitas mensagens no privado dos nossos ouvintes, das pessoas que seguem a gente pelas plataformas de áudio, né, que seguindo lá o nosso podcast. E também quero desejar aos nossos ouvintes, a toda a equipe da CBN, aí um feliz 2025, realização, sucesso, e o sucesso cada vez mais medido pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, porque trabalho, eu sempre digo, trabalho é felicidade e a gente tem que encontrar aquilo que nos dá muito prazer, porque é fonte de realização. Então, até 2025, Patrícia Valim. Obrigada, Andréia. Até lá. Um beijo grande para você. Bom final de semana. Beijo grande. Feliz Ano Novo. Feliz.